Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos para a segunda parte, onde iremos falar hoje sobre o nazismo. Bom, para quem não sabe, existem muitas características que tentam exemplificar o nazismo. Para muitos, ele foi uma ideologia de extrema direita que simplesmente surgiu na Alemanha na década de 1920 e que se manifestou por meio do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E ele ficou marcado por simplesmente defender o nacionalismo extremado com posturas abertamente antissemitas contra a democracia, através do poder dos militares. O líder deste partido foi o austríaco chamado Adolf Hitler, ao qual eu contei toda a sua história na primeira parte dos especiais. Ele ficou bastante conhecido por sua grande capacidade retórica. Hitler assumiu o poder da Alemanha já em 1933, ao ser nomeado chanceler, e implantou uma ditadura totalitária que perseguiu opositores e preparou o país para a Segunda Guerra Mundial. O nazismo, assim como algumas outras ideologias, foram derrotadas no final da Segunda Guerra Mundial. Eu vou especificar aqui alguns pontos sobre o nazismo. Para muitos historiadores, ele foi considerado uma ideologia de extrema direita que simplesmente surgiu na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Abraçava muitas características, de um extremo preconceito contra minorias, principalmente os judeus, o desprezo à democracia liberal, o nacionalismo extremado e a exaltação da guerra. Sem falar que eles acreditavam na superioridade de uma raça única, a ariana. Um dos seus líderes máximos na época era o Adolf Hitler, chamados por muitos como Führer. Os nazistas assumiram o poder na Alemanha neste ano de 1933 e foram simplesmente derrubados com grande vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes fatores que marcaram este período foi o antissemitismo nazista, que foi simplesmente responsável pelo grande genocídio dos judeus e de outros grupos tidos como inferiores, que ocasionou o Holocausto, e o qual eu vou trazer como tema do terceiro especial no próximo mês. Este genocídio já matou mais de 6 milhões de pessoas e ele jamais deve ser esquecido. Aí muitas pessoas se perguntam, o que foi o nazismo? Para quem não sabe, ele é considerado até os dias de hoje uma ideologia totalmente extremista e totalitária, que consolidou-se através de um partido político que surgiu na Alemanha, onde era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, onde Hitler acabou fazendo parte, que surgiu em 1920. Este partido ele passou a ser liderado pelo Adolf Hitler, que havia se mudado para a Alemanha em 1913. Hitler tirou proveito da sua boa capacidade de oratória para propagar um discurso totalmente extremista e conquistou muitos seguidores ao longo da década de 1920, que foi um período de intensa crise política, econômica e social na Alemanha, justamente por causa que eles perderam a Primeira Guerra Mundial e tiveram que pagar enormes multas para os outros países vencedores. Bom, aí muitos se perguntam, o que seria essa ideologia nazista? Bom, esta ideologia ela foi marcada por um discurso que foi abertamente racista, que defendia a superioridade do homem branco e outras etnias, isto é, a possibilidade de uma purificação da raça humana,
Como nós sabemos nos dias de hoje, não existe uma raça superior. Todos nós somos iguais. O racismo ele é presente, no nazismo e também continha um intenso antissemitismo, um grande preconceito contra os povos, principalmente judaicos, que era muito comum na sociedade alemã durante este período do século XIX. Para quem não sabe, o povo judeu eles têm uma capacidade de aumentar suas riquezas de uma forma muito rápida. E isso gerou uma grande preocupação dos alemães, onde muitos deles estavam perdendo muitas propriedades, e trabalhavam de empregados para judeus. E isso fez gerar uma verdadeira revolta contra este povo. Enquanto a ideologia autoritária e nacionalista, por meio do qual o Estado procurava controlar a população de todas as formas possíveis, o nazismo se caracterizava pelo antiliberalismo, por causa do menosprezo pelas democracias liberais. Eles acreditavam que o Estado tinha um poder maior e poderia interferir diretamente em um país, o que incluía um modelo totalmente parlamentarista que existia na Alemanha. O nazismo continha um profundo nacionalismo e realizava a exaltação desta raça ariana, sendo esta o ideal de ser humano para os nazistas, que seria um padrão baseado em um indivíduo caucasiano e de origem germânica. Eles jamais iriam aceitar os alemães se misturando com outras etnias. Eles defendiam uma raça pura. Os adeptos desta ideologia acreditavam que era necessário construir um império para abrigar esta raça ariana, chamado de Lebensraum, que seria o espaço vital nazista. Bom, este espaço deveria reunir localidades que haviam sido historicamente ocupadas pelos germânicos, como a Prússia Oriental, que a Alemanha simplesmente perdeu depois da Primeira Guerra Mundial. Os judeus deveriam ser expulsos ou até mesmo exterminados, e os eslavos deveriam ser escravizados. A formação deste território constituiria o tão chamado Terceiro Reich. Bom, este objetivo seria concretizado mediante uma guerra. A guerra para os nazistas não era um meio para obter o que eles queriam, mas o fim por intermédio do qual o Terceiro Reich seria construído. Exatamente por isso, a formação de milícias paramilitares e toda a organização e disciplina das tropas eram importantes para os nazistas. Além disso, havia nos nazistas o desprezo por tudo que fosse considerado moderno, principalmente as artes. Portanto, eles buscavam suprimir manifestações artísticas e culturais que fossem consideradas modernas para a época. Isso valia para música, cinema, teatro e outras formas de arte, principalmente manifestações da modernidade na ciência, que também eram muito menosprezadas. Até mesmo autores como Sigmund Freud eram rechaçados pelos nazistas e seus estudos foram proibidos na época. Um forte antissemitismo não foi estabelecido ao longo do domínio nazista sobre a Alemanha. Essa violência ela já existia desde o germe ideológico que acabou formando o nazismo. Vocês vão ver muitos historiadores ali que demonstram que já desde 1920 já existiam pequenos discursos realizados por Hitler. Era sugerido a eliminação dos judeus da Alemanha ou até mesmo a expulsão deles do país, pois segundo eles, os judeus prejudicavam muito os cidadãos alemães e deixavam eles na extrema pobreza, enquanto eles enriqueciam. Em 6 de abril de 1920,
o Hitler anunciou que os judeus deveriam ser simplesmente exterminados. Bom, no mesmo ano, ele declarou que o bacilo que atingia a sociedade alemã deveria ser aniquilado. E esta ameaça de aniquilação foi feita em inúmeros momentos por ele. Outro ponto importante da ideologia nazista é que ela era antimarxista, ou seja, se opunha ao marxismo, que seria, a designação das ideias de Karl Marx. Sendo que o próprio Hitler também mencionou em diversos momentos a sua aversão ao bolchevismo, à União Soviética e ao socialismo. Então, se vocês forem analisar, existia um certo preconceito contra outras ideologias também, que acabavam prejudicando o seu próprio povo. Bom, em certos aspectos, o próprio nazismo era uma contra-ideologia extrema ao socialismo. É importante a gente mencionar a devoção à personalidade que existia nesta ideologia nazista, o que se manifestou por meio do culto a Adolf Hitler, pois os nazistas saudavam Hitler com uma expressão Heil Hitler, que significava Salve Hitler. Esta saudação Heil foi uma apropriação que os nazistas fizeram de um movimento de extrema direita da Alemanha chamado Longe de Roma. O Hitler ele era também chamado de Führer, que significava líder, sendo que a utilização deste termo para se referir a ele também foi apropriada pelos nazistas e era usada pelo mesmo grupo extremista acima mencionado. Aí surge uma grande dúvida, para muitos historiadores. Afinal, o nazismo ele foi de esquerda ou de direita? Bom, existe até hoje um grande debate que tem mobilizado muitas pessoas com frequência, principalmente nas redes sociais nos dias de hoje, onde muitas pessoas acabam misturando política, ideologia e às vezes não tem todo o conhecimento adequado para dizer o que realmente seria verdade. No que diz respeito ao aspecto político do nazismo, se tratava de um movimento de esquerda ou de direita. A palavra final a respeito desse assunto pertence somente aos historiadores, pois os profissionais especializados no estudo dos eventos passados deixam aberto o debate sobre o aspecto político do nazismo, e não existe entre os historiadores um consenso, uma vez que muitos acreditam, principalmente acadêmicos, que o nazismo foi uma ideologia de extrema direita, já outros ligam ele diretamente à extrema esquerda. Isso é reafirmado por diversos historiadores, incluindo os maiores especialistas do mundo sobre o próprio nazismo, seriam Jan Kreschau e Richard Evans. Bom, esta conclusão ela foi obtida por meio de várias décadas de estudo da ideologia nazista e dos próprios discursos do Adolf Hitler, que ele era simplesmente a favor da intervenção direta do Estado. Além disso, o surgimento do nazismo aconteceu em um contexto de proliferação de movimentos de extrema direita na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Assim, se a gente for analisar o contexto histórico, sem defender qualquer embasamento teórico, existe uma posição abertamente contrária a um consenso acadêmico obtido por meio de anos de estudo sobre o nazismo, que é considerado como negacionismo histórico. Se a gente for analisar, vocês vão ver inúmeros textos disponíveis na internet, alguns que defendem que ele é de extrema esquerda, outros que ele é de extrema direita e vinculam diretamente ao que ocorre politicamente aqui no Brasil. Aí surge uma grande dúvida também: como surgiu o nazismo? Bom, o surgimento do nazismo ele tem relação com a circulação de ideias totalmente extremistas que estavam presentes na sociedade alemã desde o século XIX. Entre estas ideias constatavam-se o nacionalismo extremo, a guerra como um fim, não como um meio, o antissemitismo,
onde a sociedade alemã no século XIX ficou bastante marcada pela promoção de um genocídio na África contra um povo que existiam lá, povos que habitavam o território da atual Namíbia. E a ideia da pretensa superioridade racial dos germânicos surgiu simplesmente a partir deste contexto. Além disso, o antissemitismo era habitual na sociedade, havendo muitas personalidades e intelectuais que proferiram posições abertamente antissemitas. E todas estas ideias extremistas ganharam corpo depois da Primeira Guerra Mundial. Assim que houve a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, ela foi dita como realmente humilhante para a sociedade daquele país. E a desinformação quanto à real situação da Alemanha nos últimos momentos do conflito fez com que a população fosse pega de surpresa com a rendição do país, pois uma simples revolução ocorreu em território germânico em 1918, o que culminou na derrubada da monarquia e estabelecendo um governo social-democrata. O período dos governos social-democratas ficou conhecido como República de Weimar, época de intensa crise econômica, política e social na Alemanha. Foi também o momento em que os movimentos de extrema-direita, incluindo o próprio nazismo, acabaram surgindo no país. A experiência da derrota se tornou mais amarga quando o Tratado de Versalhes foi assinado em 1919, o que houve várias regras e termos rígidos aos alemães, que eles perderam suas colônias na África, foram proibidos de possuir uma marinha e aeronáutica e só poderiam ter apenas 100 mil soldados. Eles foram também obrigados a devolver a região de Alsácia-Lorena para a França, e uma região de fronteira chamada Renânia precisou ser simplesmente desmilitarizada. Eles tiveram também o seu mapa reconfigurado e o país perdeu os territórios da Prússia Oriental e tiveram que pagar uma indenização de guerra exorbitante para os alemães e também para os ingleses, o que acabou gerando verdadeiras revoltas para o povo. Esta República de Weimar se estendeu de 1919 a 1933, marcada por ser um período de crise. A economia alemã estava em frangalhos e o país sofreu com uma hiperinflação e o desemprego só aumentou, que perdurou durante toda a década de 1920 e se agravou quando estourou a Grande Depressão em 1929. Uma parte expressiva da sociedade alemã se sentiu realmente traída com a derrota do país, o que fez com que a nação ficasse bastante ressentida. Este ressentimento da sociedade foi explorado sobretudo por grupos paramilitares, que começaram a surgir com o advento de partidos de extrema direita. Houve assim discursos radicais, como o do próprio nazismo, que ganharam cada vez mais espaço na sociedade alemã, sendo abraçados por muitos trabalhadores e indivíduos da classe média. Os grupos detentores desses discursos deram força ao cenário de radicalização política da Alemanha e exploraram todo o contexto que o país enfrentava, ou seja, o crescimento do socialismo na Europa, a respeito com relação à derrota da própria Alemanha, o desemprego e a insegurança causada pela hiperinflação. A própria moeda da Alemanha, o franco, estava totalmente perdendo valor. E qual foi o papel do Hitler ao nazismo? Muitos deixaram bem claro que ele fez uma grande revolução na Alemanha. Eu deixo aqui para que vocês vejam o primeiro vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre esta questão, pois o desenvolvimento do próprio nazismo se deu em grande parte por meio da exploração do temor de parte da população alemã em relação ao nazismo, ao socialismo, pois a ideologia que estava crescendo na Alemanha fazia com que eles simplesmente se sentissem nacionalistas. O nazismo promovia a criação de milícias, chamava Sturmbannglug, eu não sei se a minha pronúncia está correta em alemão, cujo propósito era intimidar os críticos do nazismo e atacar os socialistas.
A crítica, né, ao socialismo agravava cada ano, né? E depois que o nazismo se tornou uma grande força política na Alemanha, houve adesão a ele pelas pessoas das classes mais altas. O próprio Hitler procurou aumentar a penetração destas ideias nazistas na sociedade alemã e incentivou a criação dos grupos nazistas de mulheres e trabalhadores, que o objetivo era propagar, né, o nazismo entre esses meios sociais. No final da década de 1920, o nazismo ganhava cada vez mais espaço na sociedade alemã e via seus resultados eleitorais crescerem. Em 1932, Hitler foi derrotado por Paul von Hindenburg nas eleições presidenciais, mas a crise política do país e a popularidade crescente do Hitler colaboraram para o fato dele ser a pessoa indicada pelo presidente a assumir a posição de chanceler da Alemanha. Isso marcou a ascensão do nazismo ao poder alemão. Em 1934, depois da morte de Paul von Hindenburg, Hitler acumulou as posições de chanceler e presidente. Seus amplos poderes permitiram que a ditadura totalitária nazista fosse consolidada na Alemanha. Tá, e muitos se perguntam o que foi, né, o antissemitismo nazista. Bom, uma vez que os nazistas chegaram ao poder, houve, através da sociedade, um antissemitismo que deixou de ser apenas um discurso e passou a se concretizar por meio de ações efetivas que marginalizaram os judeus e a sociedade alemã, né? O que posteriormente acabou culminando, né, no Holocausto, ao qual eu vou deixar aqui o vídeo, né, para a próxima etapa, que será a terceira e última, que nós falaremos sobre o Holocausto, né? Bom, o nazismo até hoje ele é considerado um grande fator que levou ao início da Segunda Guerra Mundial. Especialmente no que se refere ao expansionismo, ao longo da década de 30, a Alemanha anexou a Áustria, posteriormente, né, a Tchecoslováquia e por fim a Polônia, e que culminou no início da Segunda Guerra Mundial. Isso marcou simplesmente o verdadeiro conflito que se estendeu até 1945, somente finalizando quando os alemães anunciaram a sua rendição em maio de 1945. Antes disso acontecer, né, Hitler acabou se suicidando, um verdadeiro covarde. Bom, este é mais um vídeo aí, galera, contando um pouco mais sobre a questão do nazismo. Espero vocês na terceira e última parte desses especiais e até o próximo vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no sininho para receber as notificações e clicando no gostei. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!